Olá, pessoal. Nós estamos iniciando no nosso canal mais uma nova série e essa trata da gente conhecer um pouco da vida de brasileiros no exterior, né? Essa pandemia da Covid-19 ela tem praticamente afetado todos os países do mundo. E nós temos brasileiros vivendo nas diversas localidades. E é muito importante a gente conhecer como é que está a vida deles, né? Nessa cidade, o que é que o governo local vem desenvolvendo de ações, né, para proteger a população local é, da pandemia, é, como os serviços de saúde estão sendo utilizados. Então, todo esse entendimento do dia a dia da vida das pessoas, eu acho que é uma informação muito importante para que nosso quem acompanha nosso canal possa ter. E hoje, como estreia, né, eu tenho um grande amigo, o Marco Manso. Ele está morando numa cidade no interior da Bélgica. Ele é um CEO de um clube de futebol do KSV na Bélgica. Então o Marco Manso ele já morou na Finlândia, foi jogador de futebol na Finlândia, depois formou-se na Finlândia, fez curso, né, de gestor de futebol, de técnico na União Europeia, então é uma pessoa que tem muita experiência no mundo esportivo e agora está prestando seu talento para um clube de futebol na Bélgica. Então o Marco é o primeiro, né? Marcos, você está aqui, então é uma responsabilidade grande, viu, Marcos? Estrear aqui do nosso canal, falando um pouco da vida que você está tendo com sua família na Bélgica. Eu acho que é uma informação bacana que as pessoas gostariam de ter. Marcos, qual é a cidade que você está na Bélgica atualmente? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei essa fuso horário que a gente está aí, mas te agradeço pelo convite, dizer com a honra, você sabe, da admiração, não só eu, mas toda a minha família, toda você. Boa sorte no canal e pode estar com a gente. Marco, depois que iniciou, né, todo esse processo da pandemia, você já estava na Bélgica, já estava nessa cidade? Sim, eu cheguei aqui em julho do ano passado nessa missão desse projeto aí, para assumir a direção executiva do KSV Roeselare. E sim, estava aqui quando iniciou esse choque todo, passamos todos esses dramas, mas estamos aí com muita fé que em breve estaremos de volta na rotina normal. Mas como foi assim as primeiras notícias, Marco, da doença que estava chegando na Europa? Né? Eu não sei, a Itália já vinha confirmando muitos casos. Né? Como foi a reação de vocês, né? A família de vocês e a reação das autoridades públicas aí diante dessa doença? Como já foi noticiado, Flávio, foi um choque para todos. E tivemos assim uma sorte aqui na Bélgica de erro dos outros, por exemplo, a Itália, o governo da Itália que demorou a ter uma reação. Aqui o choque foi menor. Por quê? Porque já vi de outros. A França, que é aqui do lado, também cometeu o mesmo erro, os mesmos erros, né, de termos de prevenção. Mas o noticiário veio tão quanto veio em qualquer lugar do mundo. Foi uma surpresa e uma incerteza que mexeu muito na verdade, no mental das pessoas, porque o europeu, por si só, ele já é muito organizado. E eu sempre brinco com os meus amigos daqui que a impressão para a gente que é da cultura do Brasil, que eles têm, parece que eles se programam até para se resfriar. Entendi. E chegou de uma forma, respondendo a uma pergunta, chegou de uma forma assim, arrasando tudo, todos os dias incertezas, e realmente foi um choque. Mas hoje, pelo menos aqui na Bélgica, o governo pegou as rédeas, está tudo sob controle, os números são exorbitantes, porém, está tudo sob controle. Eu vou, de acordo com que a gente for conversando, eu vou te passar Tá. algumas informações, seria legal o pessoal saber. Quando o governo da Bélgica
decretou, ou se ele decretou o isolamento social, pedindo às pessoas para ficarem em casa. Foi mais ou menos em que período? Foi entre 10 e 15 de março. Hoje está fazendo 48 dias de isolamento total e não tem outra mensagem. A primeira mensagem, qualquer mensagem que o primeiro-ministro se pronuncia, é isolamento social. Fique em casa. É isso desde o princípio e assim está sendo, com algumas possibilidades nas próximas semanas, de acordo que os números dos testes forem diminuindo, eles vão ter mais flexibilidade. Por exemplo, dia 4 de maio está previsto a abertura das indústrias, tudo dentro das recomendações, que é usar máscara, o distanciamento de 1,5 metro, Quer dizer que as o indústrias mínimo de também estão fechadas, funcionários. Marcos? As indústrias estão fechadas também? Estão fechadas. Indústria, Estão comércio, fechadas. tudo está fechado? Tudo, É tudo. mesmo? As únicas Farmácia. aberturas, farmácias, supermercados, e com as restrições de o mínimo de pessoas dentro, a distância de 1,5 metro obrigatória, o uso de máscaras, o uso, o uso de luvas, enfim, tudo restrito. Os restaurantes só estão autorizados os que têm serviço delivery, né, o serviço de entrega, e toda a cidade parada, todos os parques, que agora está iniciando o calor, né? Já passamos dos 20 graus. Nesse momento na Bélgica era o momento das crianças estar tudo nos parques, as pessoas estarem nas suas bicicletas. E, infelizmente, o que vemos na cidade, que a cidade aqui tem um pouco mais de 60 mil pessoas. O que vemos na cidade são ruas vazias e, de coração assim partido, falando, melancólicas. E é uma cidade histórica, né? Onde você está, né? É uma cidade que teve muita, vamos dizer assim, protagonismo na Segunda Guerra Mundial, né? A Sim, travessia de sim, Dunkirk, né? A invasão sim, isso, do dia sim. dela passou. Aqui a região dos Flamiches, né? Que é aqui Dicksburg, Ypres, Roeselare. A gente está aqui no caminho histórico, infelizmente, com muitas mortes. Temos uma cidade aqui que foram enterrados 20 mil soldados ingleses, e estamos próximo, estamos a 1 hora de Dunkerque, que onde foi quem conhece bem a história da Segunda Guerra, onde foram acurralados, né? Exatamente. Eles foram, os alemães encurralaram os ingleses, e Dunkerque aqui do lado. Quer dizer, a região aqui é muito rica nesse lance de história, e uma coisa que aconteceu nessas últimas 4, 5 semanas, o impressionante como essa pandemia veio assim, chocando, o fato de os idosos que tinham parentes ou até mesmo que participaram de alguma forma da guerra, da época da guerra, eles falaram que temos que ser fortes, porque aqui já passou guerra e sobrevivemos. Isso para a gente que é do Brasil, que a gente não tem um histórico de guerra, mas o histórico de vida da gente já vivemos várias batalhas de sobrevivência, e vemos isso toda hora, infelizmente, no nosso país aí. Isso dá força, acaba dando força para a gente ver uma cidade tão histórica com tanta riqueza de força, de superação, né? Pois é isso que eu ia te perguntar. A população, ela recebeu bem vamos dizer assim, a ordem das autoridades públicas de ficar em casa, teve uma aceitação natural pela própria tradição que você está falando, de sofrimento, de superar dificuldades, se isso passa de pai para filho naturalmente, né? A cultura e essa cultura da obediência, né? E de sacrifício, né? É isso, Flávio, mas aí vem um lado da educação, né? A educação são 2 pontos que eu vivenciei durante os 20 anos da vida, vivi na Finlândia, agora estou vivendo aqui, o fato de seguir a regra. Chegou a recomendação do primeiro-ministro, foi na televisão, comunicado oficial, e a partir desse momento tudo fechado. Ninguém pode sair de casa, as restrições são essas, e eu não vejo assim,
nenhum tipo de de questionamento. sacrifício triste as pessoas estarem passando. Os meus vizinhos aqui, a gente se encontra com distanciamento de 2 horas aqui em frente das casas, conversa, mas em nenhum momento eu vejo esse lance do vitimismo. Isso. Esse lance do vitimismo. Ah, não pode isso. Não pode, não pode. Uma hora vai poder. Eles não questionam, Marco. Em nenhum momento. Interessante, em nenhum né? momento. É interessante e exemplar. Porém, do outro lado, do lado dos governantes, o governo é muito transparente, muito claro. Para te passar um número, Flávio, hoje a Bélgica ela tem 2.080 leitos de UTI. Nossa. 2.080 leitos. Desses 2.080, tem 890 ocupados. No início da pandemia, o primeiro-ministro anunciou: fique em casa, quem tiver os sintomas esse, se dirige até o posto de saúde, que todo cidadão belga e todo estrangeiro que estiver na Bélgica trabalhando legalmente, ele tem um seguro, como a gente fala aí, o plano de saúde, Plano né? de saúde. Aqui não tem um plano de saúde, já é o automático. Você vai lá, faz o exame e... Mas você paga por esse plano de saúde? Você paga, Marco? Ou é público, você é de paga graça? no imposto. Não, na verdade, ele está incluído no imposto que você paga. Ah, tá. Tá? Você paga um imposto único como trabalhador, é muito alto o imposto, só que já está incluída a sua assistência da saúde, sua assistência educacional, ajuda no seu transporte, enfim, é outro tipo de realidade que a gente está discutindo. Porém, quando eu falo que a população aceitou porque do outro lado dos governantes, foi tudo muito claro, foi tudo muito esclarecido, muito, muito transparente. Os números na Bélgica são assim assustadores. A população da Bélgica nós temos 10 milhões de pessoas aqui, que eu acredito, Flávio, me corrija se eu estiver errado, é a Quase o população do Ceará. nosso estado do Ceará. Um pouco mais do que o Ceará, 10% a mais do que o isso. Ceará. O Ceará tem 9 milhões e 200 mil. Nós temos 10 milhões e, no momento, tivemos registrados 46 mil casos. Nossa. Desses 46 mil casos, Flávio, 7 mil mortes. Muitos idosos, Marcos? Muitos idosos. E em nenhum momento eu estive acompanhando, estive conversando com os familiares também, que no Brasil está existindo um questionamento, né? Isso. Ah, se morreu de corona, se não morreu disso. Aqui eles nem param para pensar. Porque quem perdeu o ente querido, não importa do que perdeu. Verdade. Então, a dor de quem perde, no momento, se é pneumonia, se é problema respiratório, se é asma, se é uma gripe, se é o que for, no momento perdeu. E a união do povo aqui é para ajudar a fazer, sabe aquela coisa de, vou fazer a minha parte, vou ficar em casa. Isso. Não tem um questionamento, pô, mas lá no parque ali não tem ninguém, eu posso ir lá. Não, é aquela coisa de vamos fazer a nossa parte. As ruas estão desertas, muito Marco? triste. As ruas estão desertas? Totalmente desertas. Os parques? Totalmente desertas. Funcionamos aqui, farmácia e supermercado com todas as restrições. Nas próprias vizinhanças, foi organizado o rodízio para quem vai pegar o supermercado das pessoas idosas. Chegou na minha carta do correio um bilhete, qual dia e horário que eu estava disponível. Claro, estamos falando assim, de outro tipo de realidade, né? Claro. Estamos falando de um país que tem 10 milhões, que 10 milhões têm acesso à escola. 10 milhões têm saneamento básico. 10 milhões tem acesso à internet em casa. Enfim, estamos falando assim de um governo que não deixa ninguém na mão. Entendi. Por isso que esses números... Não, pois não, pode concluir. Desculpa, Flávio. Esses números de 7 mil mortes é muito alto. Hoje, na Bélgica, temos 4 mil internados. Eles estão internados, 4 mil pessoas. E o governo, há 5 dias, anunciou
que diariamente temos disponível 20 mil testes. A Bélgica hoje deixou de disponibilizou 20 mil testes. E para dar um dado, assim, tem muita gente... Claro, a gente está isolado. O mental, tanto o meu quanto de todas as pessoas, foi muito afetado. O emocional da gente está à flor da pele. Mas isso não é desconfiando do governo, não. É só pela incerteza. Quando teremos uma cura, quando teremos uma vacina, quando teremos um medicamento, quando teremos um controle. Na sexta-feira passada, o primeiro-ministro veio no comunicado oficial e passou os seguintes dados. Já chegamos a ter mais de 300 casos diários positivos. Hoje, a média está 205, 210. Ele falou, está baixando. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Quando baixar até 100 casos positivos por dia, ele vai abrir as escolas com 10 crianças por classe, que não vai abrir creche de forma alguma, e eu acho que quem está se formando, mais ou menos isso. Eventos... Pode falar. Não, pode concluir. Eu gostei um pouco de um delay. Eventos eventos com aglomeração, por exemplo, no nosso caso, futebol, somente a partir de setembro. Sabe, gerou tudo umas grandes certezas, né? O que o governo está fazendo por onde. Eu queria te perguntar o seguinte: as pessoas que perderam os seus empregos, né, que trabalhava, né, em outras atividades que foram fechadas, etc. O governo desenvolveu algum programa para atender essas pessoas? Ou o seguro-desemprego? Sim. Tem informação sobre isso? Sim, tenho sim, Flávio. Até porque, como diretor executivo de um clube que tem 85 funcionários, eu tinha que tapar de tudo. Exato. O governo, logo em seguida do fechamento, que eu chamo de isolamento, não sei como está chamando no Brasil. Isolamento social. Do isolamento social, foi determinado o seguinte: para todos os empregados, todos os empregados, eles passariam a receber, eles não precisavam trabalhar, a empresa não precisa mais pagar eles, e a partir daquele momento o governo disponibilizou para todos os empregados, pessoa física, acho que é isso no Brasil, R$ 1.450 euros mensais até quando durar a pandemia. Não tem daqui a 3, porque aqui é 3 meses, R$ 600. Não, ele colocou, eu acredito que até 30 de junho, mas com a possibilidade de ser mais para frente. 1.400 euros, 1.400 euros. 1.450 euros para os empregados, para as pessoas físicas. É suficiente para viver bem? Euros para as pessoas. É suficiente. Assim, com a ressalva que o governo também, o habitante, né, não terá necessidade de pagar água e luz enquanto durar a pandemia. É mesmo? Então, a ajuda seria 1.450 euros livre, e não se paga água e luz. Tá, você tem 2 pessoas adultas em casa e 3.000 euros. Já é o suficiente para você estar na sua casa, tá ali respeitando todas as recomendações. E para a pessoa jurídica, para o empresário, foi determinado 3.000 euros livre e nenhum pagamento de nenhum imposto desde o dia 10 de março. Impressionante, né? O governo é responsável por isso. Aí, claro que vai existir, Flávio. Eu tenho discutido até com alguns membros da família que me perguntam, mas vai quebrar muita gente? Com certeza. Mas vai quebrar numa forma de quebrar e deixar aberto para voltar com dignidade.
Muito Aí, você como brasileiro, você como brasileiro nesse contexto, né? Você é estrangeiro aí. Você sentiu de alguma forma alguma discriminação por ser brasileiro ou ter um tratamento diferente de ou colegas, algum serviço médico, você sendo brasileiro, não residente, não, né, não belga? ah, seria, Flávio, seria hipocrisia eu falar que não, mas eu particularmente não, porque até pela posição que eu tenho. Eu Entendi. estou numa posição de liderança, eu estou numa posição de bem conceituado. Eu não vim aqui bater na porta atrás do emprego, eu fui recrutado para cá. Mas, com certeza, a mão de obra aqui, não só na Bélgica, mas na Europa, a mão de obra muitas vezes vem da África, de países de menor poder aquisitivo europeu. Essas pessoas elas têm os mesmos direitos das outras, são 1.450 euros. Você foi lá, fez o cadastro, não importa se você, a sua nacionalidade, a sua origem, a sua cor, o seu tamanho, não existe. Isso não existe, mas já foi discutido isso nos últimos 5, 6 anos na Europa, quando teve a abertura de muitos países para os refugiados. Isso você Isso, deve ter exatamente, acompanhado. claro, Aí entendi. existe a reclamação do local, da pessoa local, não por causa da pandemia. Existe Por outro a tipo, por outro reclamação de, motivo, né? pô, mas por que o meu imposto é 40%? Se 8% do que eu pago, você ajuda um refugiado. Não deixa de ser uma discriminação meia camuflada, É mas verdade. Marcos, as fronteiras da Bélgica estão fechadas fechadas. Tanto as fronteiras da Bélgica quanto as fronteiras dentro da Bélgica. dentro da A Bélgica. cidade de Roeselare, ela fica a 1 hora e 10 minutos da capital Bruxelas. Nós não podemos sair daqui. Nem as pessoas de Bruxelas podem vir aqui. Então, evitar então a movimentação A, mesmo. a movimentação. Aí tem casos, tem os casos extras da pessoa tá trabalhando, como tem em qualquer parte, né? Se o enfermeiro de Bruxelas está trabalhando em Bruxelas, ele tem que se locomover. Quando você consegue provar, e o governo também fez esse cadastro, anda no carro das pessoas, quem tem o direito de transitar. Mas como eu já deixei claro aqui, Flávio, é melancólico ver as ruas onde nesse momento, a partir dos 20 graus, como a gente fala no Ceará, né? Eles ficam alegres, mais alegres do que pinto e merda, né? E pega as bicicletas, sai para tudo que é lugar e é o país da bicicleta, né? E hoje você vê cidades totalmente paradas, mas por um bom motivo, né? Por um É, é, um- motivo é uma cidade de muito esperança. turística, né? Cidade muito turística, né? Também a região em A si região. tem Marcos, para a gente finalizar, é, da Bélgica, quais as notícias que chegam da Europa como um todo, né? A Itália parece que é o epicentro de tudo, né? A Espanha também, a França também está muito difícil, uma situação um pouco melhor na Alemanha, até Portugal também está numa situação um pouco melhor. Quais as informações que chegam da Europa como um todo para vocês? Seguimos, Flávia, seguimos aqui como que eu poderia exemplificar em termos em uma analogia ao Brasil. Vamos imaginar que as notícias que chegam aqui é como se a gente tivesse as notícias de todos os estados do Brasil, Certo. do estado do Ceará, do estado de Pernambuco, então vamos colocar os estados aí como se fossem os países daqui. Influencia no exemplo, tipo o exemplo da França, que ela cortou várias coisas, aí os outros seguiram. O grande exemplo, infelizmente o exemplo negativo, foi da Itália, que continuou tendo aglomeração, que continuou tendo restaurante aberto, e que continuou, não deu importância ao isolamento. Aí todos os outros países, hoje tem as reuniões, por coincidência, o centro das reuniões é na Bélgica, só que hoje tudo é online. Os líderes dos países têm conversado e trocado informações nesse sentido. A Alemanha
estou falando também em termos de futebol, tá? A Alemanha estava querendo voltar à Bundesliga, porque o prejuízo financeiro era muito alto, assim, todos os outros países falaram, mas não existe um prejuízo maior que a vida. Verdade. E a troca de informações aqui é nesse sentido de agregar, porém, sabendo que cada país tem suas particularidades, né? A Bélgica tem uma porcentagem muito pequena de pessoas na linha da pobreza, que é contando moeda. Espanha, Portugal, Grécia já sofre um pouco mais com isso. Então, quer dizer, as particularidades da Bélgica já é diferente para a Grécia e para a Espanha. Mas que eu estou vendo com bons olhos, eu tenho acompanhado com bons olhos, que a esperança é que esse declínio nos casos positivos já seja um sinal aí de luz, né? E também a preparação de hoje, por exemplo, a Bélgica hoje está com 20 mil testes disponíveis. Quando a gente iniciou há 47 dias, o governo disponibilizou 300. Então, quer dizer, eu acho que tanto aumentou o cuidado, quanto está diminuindo os casos. Isso está deixando a gente esperançoso que logo a gente vai estar... Ô Marco, para a gente encerrar a nossa ótima conversa, inclusive, se você me autoriza, você me mandou uns vídeos cidade, dos parques, muito bacana. Eu queria disponibilizar aqui no final da nossa conversa o vídeo para as pessoas terem uma noção do que realmente você está falando. Né? Eu fiquei impressionado daquilo dali, porque se você olha mesmo aqui no Ceará, não está desse jeito. Né? Então, eu queria que, se você pudesse deixar uma mensagem final, você que é brasileiro, você que é cearense, conhece a nossa realidade, conhece a realidade do estado do Ceará, conhece a realidade brasileira, e agora você, por ter morado muito tempo na Finlândia e agora está na Bélgica, você tem um grande conhecimento de como vive, né? Uma sociedade mais organizada, mais desenvolvida. Qual a mensagem que você deixaria conhecendo as duas realidades, né? O Brasil e a Bélgica, no caso? Flávio, assim, quanto aos vídeos, fique à vontade para compartilhar. São vídeos aí, como eu te falei, que a gente está aqui, a gente sabe da melancolia que é os lugares que vocês vão ver totalmente vazios, que era para, nesse momento, estar totalmente lotados de pessoas desfrutando do calor europeu. Né? Quanto à mensagem, a mensagem que dá para, nesse momento, falar, assim, emociona, sabe, Flávio? Porque tá todo mundo aí, cara. Tá irmão, tá mãe, tá filho, sabe, pessoas que estão no coração da gente, estão aí passando dificuldades, e a gente nessa angústia aqui... Se puder ajudar, né? Mas, sabe, com aquele sentimento de impotência e com grande medo, porque a mensagem que eu poderia deixar é o seguinte, são vários pontos, né? O primeiro é que, gente, vamos acreditar... Não é brincadeira, né, Marco? Essa doença. Esse vírus, ele não é brincadeira, ele não tem isenção. Ele é feroz. Ele vem para aniquilar. Ele está aí com idoso, com rico, com pobre, com branco, com preto, com criança. Essa é a primeira mensagem, não é brincadeira. A segunda, se eu pudesse deixar uma sementinha plantada, é que vamos fazer a nossa parte. A nossa parte não é só cuidar da gente hoje, não. A gente tem que cuidar do próximo. No momento que você está na rua, perto de alguém, você está fazendo aquela pessoa correr o risco e você está correndo o risco. Então, não é brincadeira. Vamos acreditar que isso aí vai passar fazendo a nossa parte. Se o outro, aquele, tá falando alguma coisa, não está acreditando, você não pode estar sendo influenciado por más influências, né? Você tem que acreditar que tudo isso vai passar e que a fé nesse momento é uma das coisas, nesse momento e sempre, né? É uma coisa das mais importantes, porque nesse momento que a gente tem que estar agarrado com a família, porque muita gente tem passado isso, as reflexões têm sido feitas devido ao fato de a gente estar em casa, a gente não tinha tempo para isso, agora a gente tem, que a lição tenha, que essa lição tenha chegado para ficar, Flávio, no sentido Verdade. de
Vamos dar valor aos valores que realmente a gente deveria dar valor. Verdade. Teve um amigo meu que falou, pô, nunca tinha feito um quebra-cabeça com meu filho. Então, esse tipo de valor aí, vamos acordar. Vamos dar um pouquinho mais de atenção àquelas pessoas que realmente se importam com a gente. É isso, Marco. A mensagem é essa, e como cearense eu não posso deixar de dizer, né, cara? Nós somos fortes. Nós não somos cearenses à toa, não. Nós somos fortes e nós não nascemos para brincadeira, nós nascemos para vencer. Então, estou assim, emocionado porque estou isolado eu aqui, também. mas com a fé que daqui a pouco a gente tá próximo e tá Deus quiser. deixando isso aí para trás. Boa sorte aí para você, para sua família, né? Que Deus fique com vocês, que aqui a gente está também o mais possível. E esse tipo de depoimento seu, Marcos, é muito importante para compartilhar, né? E cada vez mais estimular as pessoas a perceber que o negócio é sério mesmo, que fique em casa, né? E nada é mais importante do que as nossas vidas, né? A vida do próximo. Então, o resto se resolve depois. Com certeza. Emprego, depois você recupera. Flávio, A vida não tem como recuperar, né, Marco? É isso aí. É isso aí. E não tem, como o governo aqui falou, né? Não tem prioridade em economia nesse momento. A prioridade é salvar o maior número de vidas. Porque aqui nós perdemos 7 mil. De repente, Flávio, 1.000 dessas 7 mil iriam morrer. Mas o familiar daquela lá não quer saber, não queria, né? que ele morresse, não. Claro, é verdade. Então, é isso aí. Boa sorte no seu canal. Foi uma honra participar. Estamos à sua disposição. Foi excelente. Obrigado. Grande abraço. Um abraço. Tudo de bom.